senhores, mais uma vez, bem-vindo a todos vocês, aos senhores e às senhoras, ao nosso shiur. Prestem atenção, como já disse, a Torá ela é muito atual, a Torá ela é para a nossa vida cotidiana, para trazer para a gente uma paz mental e espiritual, obviamente. Imagina só você ver o seu amigo, vizinho, seu amigo de sinagoga, no dia do Kippur, entrando numa padaria. Obviamente, o que você vai pensar desse seu amigo? Imagina só você ver o seu vizinho, o seu familiar, uma pessoa da sua família próxima a você, distante de você, não interessa agora qual é a proximidade, mas você vê uma pessoa que você gosta aparentemente fazendo algo que aparentemente parece ser errado. Qual é a postura nesse momento? Bom, intuitivamente falando, a gente sempre condena. Vamos falar a verdade. Se você vai ver o seu vizinho de sinagoga, uma pessoa que você conhece da sinagoga, ele entrando no dia do Yom Kippur na padaria, eu acho que intuitivamente, nós, seres humanos, condenamos. Essa é a grande verdade. Pare para pensar em alguém que você conhece. Pare para pensar em alguém que você tem um carinho especial e você já viu essa pessoa fazer, falar, atuar, fazendo algo ou falando algo que você sabe que aquilo lá está errado. Qual vai ser a sua perspectiva? De que maneira você vai olhar para essa pessoa? Ora, pensem agora numa coisa que aconteceu com algum familiar de vocês, com algum conhecido de vocês. Eu acho que eu não preciso dar muito tempo para pensar, porque isso aqui acontece, como se diz em hebraico, Sheni ve'Hamishi, todas segundas e quintas-feiras, né? A gente fala lá em Israel, segundas e quintas, que é o dia que tem leitura da Torá, quando alguma coisa é com muita frequência, você fala todas as segundas e quintas. Acontece isso o tempo todo, que a gente vê pessoas, a gente vê filhos, a gente vê irmãos, a gente vê parentes, a gente vê amigos, frequentadores de sinagoga, amigo de escola, parentes, quem for, a gente vê pessoas fazendo coisas que, à primeira vista, parece ser algo errado. Qual é a nossa postura nesse momento? A Torá ela fala o seguinte, tem aqui um versículo que eu vou ler para vocês, ainda nós estamos no Parashá da semana passada, Bezrat Hashem, vamos entrar hoje na Parashá dessa semana, mas a Torá ela fala Betzedek tishpot et amitecha. Betzedek, justamente você deve julgar o seu semelhante. O que significa julgar o seu semelhante de uma maneira correta? Betzedek, de maneira justa, você vai julgar o seu semelhante. Tem duas interpretações sobre esse versículo. A primeira é uma mensagem para os juízes. Os juízes, quando eles vão julgar, eles devem julgar de uma maneira justa. Como assim? Imagina só, eu tenho dois réus na minha frente. O número 1, o número 2. Eu não posso chegar e falar para um réu ficar de pé e outro ficar sentado. Eu não posso falar para um falar mais e outro falar menos, porque isso aqui vai inibir aquela pessoa que está se sentindo menos favorecida. Isso, a Torá fala, Betzedek, quando você, juiz, for julgar, julga de uma maneira igual. Não favoreça A ou B. Trate os dois de uma maneira justa e correta, de uma maneira equivalente. Então, isso aqui é uma mensagem para os juízes. A maioria das pessoas que estão aqui nos assistindo não são juízes. Mas, diz os nossos comentaristas, aqui também tem uma mensagem para quem não é juiz. Aqui também tem uma mensagem para todos vocês que estão aqui nos assistindo no Zoom, que o quê? Como diz o próprio comentarista Rashi, o famoso sábio francês Rashi, ele fala o que significa julgar de uma maneira correta.
Davar acher reveidan et havercha lekav zchut. E aqui tem algo bem judaico. Aqui tem uma perspectiva totalmente judaica, divina, algo que só a Torá ensina isso para uma comunidade, para uma sociedade. O que diz a Torá? Você deve julgar cada pessoa para o lado do mérito. Quando você vê uma cena, que nem eu dei o exemplo, você vê o seu vizinho, ele entrando aonde? No dia do Yom Kippur, na padaria, eu tenho duas maneiras de pensar. A primeira é condenar ele. O que esse homem está fazendo numa padaria? No dia do Yom Kippur, em primeiro lugar, não pode comprar nada no dia do Yom Kippur. Segundo lugar, é muito estranho. O que ele está fazendo lá? Vai comprar água? Não pode. Vai comprar o que for? Não pode no dia do Yom Kippur. Mas, número 2, pode ser que ele foi no banheiro, ele estava apertado, ele precisava ir no banheiro. O primeiro lugar que ele entrou foi na padaria, apesar que ele deve evitar isso. Nós temos que tomar cuidado de não dar margem para os outros pensarem mal da gente. Isso aqui também é um conceito judaico, como é conhecido o conceito de maritime. Maritime significa você se permitir a uma pessoa pensar mal de você. Você não pode chegar a esse ponto. Você não pode fazer alguém pensar mal de você. Mas você estava apertado, você precisava ir no banheiro. E o primeiro lugar era uma padaria, um supermercado, e você entrou lá no dia de Yom Kippur. Então, que eu estou vendo essa cena, eu tenho que pensar, eu devo julgar cada pessoa para o lado do mérito. Eu tenho que dar à pessoa o benefício da dúvida. Quer dizer, quando eu vejo uma pessoa fazendo algo aparentemente que parece ser um ato que ele não deveria estar fazendo, entrar no supermercado no dia do Yom Kippur, naquele momento tem um mandamento bíblico, o mandamento da Torá, Betzedek tishpot et hamitecha. Você deve julgar essa pessoa no benefício da dúvida. Provavelmente ele entrou lá para quê? Para ir aonde? Para ir no banheiro. Provavelmente. Ou ela foi fazer uma coisa, foi chamar algum funcionário, alguma coisa assim. Quer dizer, em outras palavras, quando eu estou observando uma pessoa fazendo algo, senhoras e senhores, olha como a Torá é atual, porque a maioria dos conflitos que nós temos entre uma pessoa e a outra é porque nós julgamos de uma maneira negativa, é porque nós condenamos as pessoas, independente de quem são elas. Então, quando a gente observa alguém fazendo algo ou falando algo, que a gente percebe que é algo errado ou destrutivo, muitos de nós, de maneira intuitiva, a gente, naquele momento, a gente fala razões negativas e a gente, de fato, a gente condena. A gente acredita que aquela pessoa está fazendo algo errado e que ela tem consciência do dano que ela está causando. Mas a Torá ela fala, você não pode fazer isso. É o mandamento da Torá você não julgar dessa forma. Você tem que falar da seguinte maneira. O comportamento daquela pessoa pode parecer errado, mas na cabeça dela, na mente dela, no coração dela, ela deve estar pensando que ela está fazendo alguma coisa certa. Essa pessoa pode ser que ela está pensando que não está fazendo uma coisa errada. Normalmente, senhoras e senhores, e aqui tem algo genial do judaísmo, algo brilhante do judaísmo. Existe a pessoa, existe o ato dela. Normalmente, a gente condena uma pessoa. A gente não deve fazer isso. A gente pode condenar o ato dela, mas não a pessoa. A pessoa pode ser que ela estava com a cabeça quente, ela não estava se sentindo bem, pode ser que ela estava até mesmo passando mal, ela estava a ponto de um desmaio, ela estava tendo uma enxaqueca tremenda, ela estava passando mal, literalmente, e ela tinha que entrar no supermercado para comprar uma garrafa de água, por exemplo, no dia de Yom Kippur. Como nós sabemos, uma pessoa que é um rolê, é um doente, que ele está com uma situação muito delicada de saúde, muito delicada, o médico falou para ela comer, ela vai lá e compra comida. Não tem problema. Senhoras e senhores, eu vou confessar para vocês. Alguns anos atrás, eu andei de carro no Shabat. Alguns anos atrás, eu
andei de carro no Shabat. Vocês devem estar falando, mas Rabino, que decepção. Nós estamos escutando shiur. O senhor está transmitindo mensagens da Torá. Como é possível que o senhor andou de carro? Eu vou falar para vocês que eu já andei 3 vezes de carro no Shabat. A minha filha nasceu no Shabat, a mais velha. Depois o meu filho, o Mendy, também nasceu no dia do Shabat. E uma vez um filho meu, Shmuli, se machucou. E ele se cortou aqui no pescoço. Era muito perigoso. Eu tive que pegar um carro e levar ele até o hospital, 9 de julho. Imagina só, alguém vai olhar o Rabino dentro do carro no Shabat. Vai falar, bom, o que o Rabino está fazendo no dia do Shabat no carro? Então, nós temos que separar. Tem o Rabino e tem a ação que ele fez. O Rabino provavelmente não tem nada a ver com a história. A ação dele, nós temos que entender por que ele fez isso. Pode ser que ele está levando a esposa no hospital, pode ser que ele está indo fazer uma coisa de pikuar nefesh, como é chamado, pikuar nefesh. Por isso que ele está indo de carro no Shabat, ou entrou no supermercado no dia do Kippur. O ser humano, ele tem mania de condenar o ser humano. Nós condenamos a pessoa. Vem a Torá e fala, não, tishpot betzedek abiterra. Julga a tua pessoa positivamente, não condena ela. Se é para condenar ela, vamos condenar não ela, o ato dela. Pode ser que ela estava cansada, exausta, pode ser que estava com algum problema, a cabeça estava inchada, o que for. Por isso que ela falou aquelas palavras, por isso que ela se sentiu prejudicada, por isso que ela fez aquilo que ela fez. Vamos tentar separar, vamos desvincular a pessoa da ação dela. Porque ela fez aquilo por algum motivo que agora não dá para interpretar. Talvez ela estava com a cabeça cheia, talvez ela não tenha conhecimento que é algo errado. Na cabeça dela, ela pensa que é algo certo. E com isso, quando você julga uma pessoa no benefício da dúvida, você vai lucrar algumas coisas. Em primeiro lugar, você não vai ficar ressentido. A maioria das pessoas que têm conflitos com seu semelhante, eles ficam ressentidos e magoados. Ah, ele me falou dessa maneira, ela falou desse jeito comigo, ele falou daquela maneira, o meu tio, o meu primo, o meu amigo da sinagoga, o meu sócio. A pessoa, ela fica ressentida. Quando você atribui motivos malignos a uma pessoa, que ela faz um ato negativo, o seu cérebro, automaticamente, ele fica inflado com energia negativa. Por outro lado, se você escutar shiur de Zoom, como você está escutando agora, se você treinar a ver uma pessoa ao contrário do seu comportamento, de uma maneira positiva, você salva o teu coração de ser consumido pela raiva, pelo ressentimento, e assim por diante. Judaísmo não é hipocrisia. Ah, engole o sapo, não tem problema. Não, não é isso que a gente está falando. Você vai ser beneficiado. Você não vai ficar com raiva, com ódio, com ressentimento no seu coração. Número 2, se você vai julgar de uma maneira positiva, a comunicação entre você e o outro e o próximo será bem melhor. Quando ele sentir, o teu amigo, o teu parente, seja lá quem for, quando ele sentir que dentro do teu coração você não está vendo ele como um cara mau, que quer destruir ele, apenas como um cara bom, que cometeu um erro, como se diz no Brasil, que pisou na bola. Então, a sua crítica, ela provavelmente será mais eficaz. Ela vai ter um efeito. Agora, pensa o contrário. Se alguém se aproxima de você e critica você, e fala mal do teu comportamento, você aí que está me assistindo, alguém chega para você e aponta o dedo para você, falando, criticando de você. Quando é que ele vai ter chance de ter mais sucesso? Quando ele vai jogar e derramar uma panela de motivos negativos sobre você ou positivos? Ele vai entender você. Ele vai chegar e falar, não, eu te entendo, agora eu te entendo, você está com a cabeça cheia, você está de quarentena já há quase 1 ano na tua casa, você não está saindo, provavelmente você está com a cabeça cheia,
por isso que você está se comportando dessa maneira, eu te entendo muito bem. Olha só o benefício. Você vai estabelecer uma comunicação melhor com aquela outra pessoa. Então, em primeiro lugar, você não vai ficar ressentido, o teu coração vai ficar puro. E número 2, a sua comunicação vai ficar maravilhosa, vai ficar boa. Vou dar um exemplo. Se com meu filho eu vi ele fazendo uma coisa e eu imediatamente jogar sobre ele uma panela de críticas, criticando ele, criticando a postura dele, ele a postura dele, automaticamente isso aqui vai criar uma barreira muito grande entre eu e ele. Agora, se eu entender ele, se eu tentar explicar, na maioria das vezes a gente entende nossos filhos, porque a gente ama eles, então a gente ia falar, coitadinho do meu filho, eu já sei por que ele está assim, porque ele não está saindo para jogar bola, ele não está brincando, não está se divertindo, não está correndo, então ele está falando bobagens, é normal, eu vou entender ele. O que vai acontecer? A comunicação entre ele e eu vai ficar estabelecida e muito melhor. Nossos olhos têm que se acostumar a julgar a pessoa no benefício da dúvida, julgar de uma maneira positiva. Eu não sei se vocês conhecem aquela música, Simen Tov, Mazal Tov, Simen Tov. Todo mundo conhece essa música. Essa música, na verdade, como a maioria das músicas que são conhecidas por todos vocês, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem. O compositor dela se chama Rabino Shlomo Carlebach. Rabino Shlomo Carlebach, ele era mais cantor. As pessoas chamavam ele de Rebbe Shlomo Carlebach. A maioria dessas músicas que são populares nos dias de hoje, ele é o compositor. E ele contava a seguinte história, que uma vez ele foi passar um Shabat numa comunidade na Europa pós-guerra. Ele chegou na sinagoga, ele ficou desapontado com o Hazan. Vocês sabem, quando as pessoas vão numa sinagoga, a primeira vítima normalmente é o Hazan, né? As pessoas querem ver se o Hazan sabe cantar, não sabe cantar. Uma vez eu estava em Jerusalém, eu fui numa sinagoga que no Kabbalat Shabbat, lá em Jerusalém, tinha 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. E, obviamente, tinha um Hazan e um coral. Era uma sinagoga principal de Jerusalém. Uma sinagoga maravilhosa, gigante, ortodoxa, obviamente. Então, a gente geralmente começa a querer dar nota para o Hazan, de 1 a 10, de 1 a 100. Qual a nota do Hazan? E esse Rebbe Shlomo Carlebach, quando ele chegou lá, ele percebeu e ficou muito decepcionado. O Hazan pulava palavras. E não somente isso, a voz dele não era das melhores. E ainda a pronúncia dele não era boa. E ele ficou chocado. Como pode ser que contrataram um Hazan desse? Como é que contrataram? Como deixaram um Hazan desse puxar uma reza? Ele ficou tão decepcionado. Eu venho aqui escutar uma reza desse tipo aqui, é algo que uma decepção. Só que aí chegou a hora da leitura da Torá. Esse Hazan pegou a Torá, colocou ela no seu braço. Era uma comunidade ashkenazi. O Hazan segura a Torá quando ele vai para Tebá, quando ele vai lá na Bimá. E quando ele percebeu, o Hazan ele foi acompanhado por 2 pessoas. O que ele fez? Ele ficou chocado. Ele ficou chocado que aquele Hazan ele era cego. Era um Hazan que tinha passado a Segunda Guerra Mundial, como eu falei, é uma história pós-Segunda Guerra Mundial. E aquele Hazan não era na sinagoga de Belz, não era na sinagoga de Belz, aqui era uma história que aconteceu lá na Europa mesmo, não naquela famosa lá de Jerusalém. Eu estava em Jerusalém, era a principal sinagoga de Jerusalém. Eu estou falando agora da sinagoga lá na Europa. O Rebbe Shlomo Carlebach, quando ele viu o Hazan, ele percebeu que ele estava sendo acompanhado, não só acompanhado, estava sendo direcionado para Tebá, porque ele era cego. Qual é a história desse Hazan? Esse Hazan, antes da Segunda Guerra Mundial, era um grande Hazan. Ele tinha uma voz potente, tinha uma voz absurda, maravilhosa. E ele rezava na principal sinagoga lá na Europa, numa das principais. Só que na época da Segunda Guerra Mundial, ele foi levado para Auschwitz. Ele passou por torturas, por experimentos que fizeram com ele. E, infelizmente, ele ficou cego. E as pessoas pediam para ele cantar um pouquinho. Finalmente, sempre ele recusava. Finalmente, uma vez, naquele dia, ele aceitou seu Hazan. Mas imagina só, rezar sem um sidur na frente. Senhoras e senhores, eu li essa história aqui, eu fiquei muito
eu fiquei emocionado, porque eu já vi uma cena assim. Eu já vi uma cena assim há 30 anos atrás. Um senhor, esse senhor, já faleceu ele sabia rezar, ele era do interior de São Paulo. Ele sabia fazer a reza palavra por palavra e cantava. Eu vi isso aqui com os próprios olhos. E ele ficou cego por causa da diabetes. Ele não conseguia ler. E uma vez eu pedi para ele ser o Hazan. Ele fez uma tefilá linda, muito bonita, mas pulou um pouquinho de palavras. Quando eu li essa história aqui, eu fiquei impressionado, que eu me lembrei daquela história lá atrás que aconteceu comigo. Só que aqui o Rebbe Shlomo Kaleb, ele ficou com vergonha, porque no começo ele não sabia que aquele homem era cego. E ele condenou, falou, esse Hazan, olha só, que coisa, o que eu vim fazer aqui? Naquela hora ele se sentiu muito mal, porque ele ficou sabendo que esse Hazan aqui era o Hazan que era cantor-chefe de uma grande comunidade judaica em Lemberg, na Polônia. E lá a reza dele era muito potente, maravilhosa. Só que vieram os nazistas e fizeram o que fizeram e ele ficou cego. E aí, naquele Shabat, imploraram para ele ser o Hazan. E ele sempre se recusou, naquele Shabat ele aceitou. Naquela hora, Rabbi Shlomo Kaleb ficou morrendo de vergonha. Que vergonha! Imagina só, ele ficou sentindo culpa e vergonha. E eu queria se aproximar desse Hazan. Eu queria que ele se aproximasse de mim para, como se diz, pedir desculpas. E ele se aproximou de mim, segurando, e eu beijei a mão deles, disse o Rebbe Shlomo Kaleb. Naquela hora, quando o homem sentiu que alguém beijou a mão dele, ele perguntou, quem é esse que beijou minha mão? Naquela hora falaram para ele, foi o Rebbe Shlomo Kaleb, o famoso cantor e compositor. Oi, como eu gosto das músicas e melodias do Rebbe Shlomo Kaleb. Naquela hora, naquele momento, o Rebbe Shlomo Kaleb sentiu que a alma dele voltou outra vez. É como se ele estivesse devolvendo a minha alma. Essa é uma história que nós temos que aprender. A gente pode julgar alguém na hora e falar, esse homem está condenado, é um Hazan que não sabe rezar nada. Mas talvez ele está com ronquidão, talvez ele está com problema de voz, talvez ele está com a garganta seca, talvez está com Covid, a gente não sabe. Como você pode condenar ele? Você tem que separar ele da ação dele naquele momento. Olha, a voz dele não está boa por algum motivo, mas ele é bom. Julga ele de maneira positiva. Eu queria contar para vocês uma história que ela está no Talmud, no Tratado de Shabat, página 127. Na página 127 conta que no Alto da Galileia, lá no norte de Israel, eu vou contar para vocês, vou pegar aqui o Talmud. Aqui está comigo o livro do Talmud, página Masechet Shabat, Tanu Drabanan, Adan Havero lekav zchut, Danim oto lezchut. Se você julga alguém de maneira positiva, você será julgado de maneira positiva também. Você tem que se habituar a julgar as pessoas, julgar a sua esposa, julgar o seu marido, julgar o seu filho, julgar o seu pai, sua mãe de maneira positiva, julgar o síndico do seu prédio, julgar o rabino, julgar o Hazan, julgar o comerciante, o teu sócio, julga de maneira positiva, dá o benefício benefício do julgamento, você será julgado dessa maneira. O Maaseh be'adam echad. A Guemará conta uma vez uma pessoa lá do Galila Elion. Galila Elion significa o norte de Israel. O norte de Israel significa lá no Kinneret. Kinneret é lá no norte de Israel. Tzfat, Miron, que é onde está enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai. Ali no Kinneret, ali perto, nós temos Rabi Meir Balanés, que hoje é o dia do falecimento de Rabi Meir Balanés. Então, certa vez, essa pessoa lá do Alto da Galileia, ele tinha contratado um funcionário por 3 anos.
e o salário seria depois de 3 anos. Chegou os 3 anos, completou os 3 anos. Na véspera de Yom Kippur, o empregado falou, no, bevacachá, me dá o meu salário, que eu preciso voltar para minha casa para dar para minha esposa, para os meus filhos. O patrão falou naquela hora, para a decepção dele, Mafi Massari, não tenho dinheiro, não tenho nada. Ok? Se eu não tenho dinheiro, me dá frutos. Não tenho frutos. Ok? Me dá um terreno. Não tenho terreno. Não tenho terra. Ok? Me dá animais. Não tenho animais. Me dá coxa, travesseiro, lençóis. Não tenho coxa, travesseiro. O trabalhador foi embora, fez as malas e foi para casa, como se diz, decepcionado. Afinal de contas, imagina só, depois de 3 anos trabalhando, é aí que chega na hora de receber o salário. Cadê o salário? Não tem salário. Imagina só que decepção. Naquela hora, senhoras e senhores, diz a história que depois disso, ele chegou, o homem foi lá para a casa dele, com a família perguntou, nunca deu salário, não recebi nada. Mas passou o feriado de Kippur, de Sukkot, Shmini Atzeret, quem apareceu na casa do funcionário? O patrão. O patrão chegou na casa do trabalhador com salário e, além disso, com 3 jumentos carregados de comida, bebida e iguarias. Quando ele chegou, comeram, beberam juntos, o empregado recebeu o seu salário completo e todos os outros presentes. E aí, naquela hora, o funcionário recebeu tudo, ficou feliz. E o patrão perguntou para ele, vem cá, quando você me pediu o salário e eu falei que não tinha o dinheiro, o que você achou? Você pensou que era verdade? Falei, sim, eu pensei que era verdade, mas eu imaginei que você provavelmente tinha dinheiro e você comprou uma mercadoria nos termos atuais, numa mercadoria na China, preço de banana, e todo o teu dinheiro que você tinha, você investiu, gastou todo o dinheiro. E o patrão falou, e quando você me pediu animais, eu disse que não tinha animais, o que você achou? Você achou que era verdade? Sim, eu pensei que era verdade, porque provavelmente eu imaginei que você tinha alugado para outras pessoas. Olha, e quando você me pediu terrenos, e eu falei que eu não tinha nada para te dar, o que você achou? Que era verdade? Sim, eu pensei que era verdade. Eu imaginei que você alugou suas terras. E quando você me pediu frutos, eu falei que não tinha frutos. Você achou que era verdade? Sim, eu achei que era verdade. Que ainda eu imaginei que você não tinha ainda tirado o dízimo das frutas. O patrão falou, e quando você me pediu colchas e travesseiros, o que você achou? Bom, eu falei que eu não tinha. O que você achou? Eu falei, bom, eu imaginei que você provavelmente não tinha, porque você tinha dado para o Beit HaMikdash, você tinha doado para o Beit HaMikdash. Disse o patrão, olha, eu juro para você que tudo o que você imaginou aconteceu. É verdade. Tudo o que você imaginou de mim aconteceu. Dizem que esse empregado, a Guemará não fala que quem é esse empregado, mas os comentaristas falam que o empregado foi Rabi Akiva, o famoso Rabi Akiva. E ele julgou o seu patrão no benefício da dúvida. Ele julgou de uma maneira favorável. Em resumo, senhoras e senhores, essa maneira de você pensar, de julgar todo ser humano de uma maneira positiva, pelo mérito, consiste em 3 pontos que nós devemos inculcar na nossa cabeça, que nós devemos ter na nossa mente. Em primeiro lugar, se você ouvir o seu colega, o seu familiar dizendo algo que pode ser interpretado de uma maneira moral ou imoral, dê a ele o benefício da dúvida. Número 1, mesmo que você sabe com certeza que essa pessoa fez algo errado, você viu, não tem como julgar de maneira positiva, porque você viu o sujeito lá fazendo uma coisa errada, mas atribua algum motivo a ele positivo. Pode ser que ele está pensando que está fazendo a coisa certa. Imagina só, se eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa errada, pode ser que ele está pensando que aquilo lá não tem problema. Qual o problema de fazer isso? Talvez ele não sabe que aquilo lá que ele está fazendo é errado.
Então, vem a Torá e fala, julga ele de maneira positiva. Número 3, mesmo que ele saiba que está fazendo uma coisa errada. Você está vendo ele fazendo uma coisa errada, e ele sabe que está fazendo uma coisa errada. Tome cuidado antes de julgá-lo. Não julgue ao seu próximo até você estar no lugar dele. Isso aqui é uma outra Mishnah em Perkei Avot. Ad shetagia linkomo, diz o Perkei Avot. O Perkei Avot, a ética dos pais está advertindo a cada um de nós. Talvez aquela pessoa fez o que fez porque ela está numa situação que você não entende. Imagina só, eu vi alguém furtando, eu vi alguém subtraindo um objeto. Ela fez uma coisa errada. Eu vi ela fazer a coisa errada. E ela sabe que está fazendo coisa errada. Mas na minha cabeça eu tenho que falar, coitado, o homem não tem como pagar. Não é que ele é coitado, mas eu tenho que julgar ele de uma maneira positiva. Por isso está escrito eu tenho que julgar toda a pessoa. O que é toda a pessoa? Julga o conjunto dela. Antes de julgar alguém, você primeiro deve conhecer e precisa conhecer a pessoa inteira. Tudo sobre essa pessoa. Desde a formação dela, a psique interior dela, os desafios que ela tem. Vai entender, talvez ela tem problema dentro de casa, cabeça dela, coitada, não está mais aguentando a pressão. Ela tem problemas com a família, problemas com a esposa, com o marido vai saber, é alcoólatra, a gente não sabe. Quando você vai julgar alguém, julga a pessoa inteira, colada. Interessante isso. Deveria estar escrito, quem sabe aqui um pouquinho de hebraico, deveria estar escrito, Revedad Adam Lekav Zchut. Julgue a pessoa para o positivo, Lekav Zechut. Não, Revedad Kol Adam. Julga todo ele, julga na íntegra. Você tem que conhecer a pessoa inteira, o background dessa pessoa, o histórico dessa pessoa, desde a sua formação. Coitada, ela não sabe nada, ela não conhece nada. Isso aqui também, principalmente em judaísmo, tem vezes que a pessoa não sabe. Tem vezes que a pessoa não sabe da existência da festa de Sukkot. Tem vezes que a pessoa não sabe, ela só sabe de Kippur e Rosh Hashanah. E eu diria que até se você sabe e não fala nada, você tem participar, como se diz, culpa no cartório. Não fica condenando ela. Você teve oportunidades na vida. Eu sempre digo para mim mesmo, eu tenho amigos que não tiveram a oportunidade que eu tive. Eu tive, Baruch Hashem, a oportunidade de estudar na Yeshiva em Petrópolis 4 anos e meio. Depois tive a oportunidade de estudar mais de 2 anos em Eretz Israel, em Yeshivot fortíssimas, Baruch Hashem. Depois estudei mais 4 anos em Nova York. Eu fico pensando, como eu posso exigir do meu amigo, que era amigo de criança, de jogar bola, quando eu tinha 10 anos, 11 anos de idade, como eu posso exigir dele se ele não teve essa oportunidade que eu tive? Se é para mim julgar, eu tenho que julgar toda a pessoa, colada, todo ele. Eu tenho que julgar a pessoa a pessoa inteira, não em pedaços. Eu ver aquela cena e condenar aquela pessoa. Senhoras e senhores, quando a gente coloca essa mensagem em prática, a gente vai ser mais feliz, a gente vai ter menos tsuras, menos problemas de convívio com nossos semelhantes. Afinal de contas, uma das coisas mais complexas que pode existir na face da Terra não é o mercado financeiro, não é nenhum assunto complexo de astronomia sobre as estrelas. Um dos assuntos mais complexos se chama relacionamento. Relacionamento entre a pessoa e a outra, entre o seu semelhante, entre o seu familiar, dentro da sociedade, dentro da sinagoga, dentro dos negócios. É difícil, não é fácil. Para isso, nós precisamos de instrumentos. Com esses instrumentos, a gente usar e ser mais feliz. E na nossa vida, a gente tem uma frase que eu aprendi do Rabino Jacobson. Ele fala que qual é a diferença entre uma criança e um adulto?
Uma criança, muitas vezes, também tem brigas com seus amiguinhos no joguinho de bola, na hora de pular corda. As meninas de 10 anos, passa meia hora, eles fazem as pazes. O ser humano, com a idade mais avançada, os jovens de 40 anos, os jovens de 70 anos, eles têm um problema com seu semelhante, eles ficam brigados 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Qual a diferença? Porque as crianças, elas conseguem fazer as pazes em meia hora, em 15 minutos, em 10 minutos, em 5 minutos. Assim é na escola. Porque o ser humano, normalmente, ele quer ter razão. Essa é a opção dele. Eu quero ter razão. E a criança, ela não quer ter razão, ela quer ser feliz. E já que a criança ela opta para ser feliz, para isso, ela na hora esquece tudo, deleta e continua jogando bola, vai para a próxima partida, e o amiguinho que estava brigado com ela 3 minutos atrás, reatar outra vez, porque eles optam para ser feliz. Nós optamos não para ser feliz, infelizmente. Nós optamos para ter razão. E aí isso aqui custa muito. Custa conflitos que podem durar a vida toda.